Boa noite, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos lá, né? Ontem a gente foi devidamente ministrado pelo Vitor, foi um tempo muito bom. E agora a gente vai dar continuidade, falando um pouco sobre a revelação de Deus a nós. E eu pensei a princípio em falar sobre a revelação geral. Logo depois da revelação geral, falar sobre a revelação especial, ou seja, a revelação geral, Salmo 19 vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, ou seja, que a criação testifica a respeito de um Criador. Mas vocês sabem disso. A gente sabe da revelação especial em Hebreus, quando Hebreus aponta que Deus se revelou de muitas formas no passado, mas agora, Hebreus 1 vai falar isso, se revela por meio de seu Filho Jesus Cristo. Então vocês também sabem disso. Então o meu objetivo aqui vai ser falar sobre a revelação de Deus nessa tensão de viver numa cultura pagã. Como viver a revelação de Deus e como que a revelação de Deus se dá em meio ao exílio, em meio à cultura babilônica, em meio a uma cultura depravada e longe da presença do Senhor. Então, o nosso objetivo com a aula de hoje será essa. Para tanto, eu gostaria de ler com vocês Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2 diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O convite, a súplica, o imperativo de Paulo aqui é para que a gente experimente a misericórdia de Deus, mas faça isso não se amoldando à cultura, porque aquele que se amolda à cultura experimenta daquilo que a cultura tem para oferecer. Mas o convite de Paulo é para que a gente viva na contramão do que a cultura está propondo. E à medida que a gente vive nessa contramão, que a gente não se amolda, a gente então passa a experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas por que isso é importante? Porque se a gente for levar em consideração a cultura de modo geral, esse gráfico, ele não é um gráfico que eu criei. Quem criou esse gráfico foi o Harvey Cohn, que é professor do Colégio de Westminster. O Harvey Cohn, ele vai dizer que toda cultura, ela tem um núcleo religioso. E esse núcleo religioso é o coração pulsante da cultura. E esse núcleo religioso é que molda a linguagem de uma cultura, que molda a aparência dessa cultura, a estética dessa cultura, as ideologias dessa cultura, a economia, a política, e de modo um pouco mais amplo, vai moldar a própria cultura e os costumes dessa cultura. Em outras palavras, esse núcleo religioso, ele é o que está por trás daquilo que a gente vê nos usos e costumes da nossa sociedade como um todo. Como assim, Tiago? Basta a gente perceber a cultura do carnaval brasileiro. O que é a cultura do carnaval? A gente vê a aparência, a gente vê a estética das pessoas, a gente vê o vocabulário que é apresentado, a gente vê a música que é propagada, mas o que está no core, o que está no núcleo, o que está no centro dessa cultura? É a promiscuidade como fonte de prazer, como fonte de alegria, como fonte de satisfação. É o eu, o hedonismo que gera essa cultura e gera toda essa aparência, gera todos esses costumes. Só que a gente não pensa, e não é palatável a gente falar sobre hedonismo.
Não é palatável a gente falar sobre promiscuidade. Mas, o que acontece? Eu uma vez escutei uma afirmação, e eu concordo com ela, que funciona assim: toda nova cultura, toda nova tendência começa com cabeças pensantes, e a gente pode chamar dos filósofos da nossa geração, cabeças pensantes, mas via de regra, nós não gostamos de filósofos, nós não gostamos de pensadores. Então o que os filósofos, os pensadores, os idealizadores da cultura, eles fazem? Eles pegam os ideais e disseminam na arte. Porque todo brasileiro adora uma arte. Todo brasileiro gosta de uma música. Todo brasileiro gosta de um cinema. Então, eles pegam os ideais, disseminam na arte, e a arte massifica o pensamento. E onde está a igreja nisso? No final da fila. E quando tudo já foi disseminado, quando a cultura inteira já está falando sobre aquilo, a igreja se levanta e fala assim: eu não concordo. E nós ficamos como os reacionários. Ao invés de nós sermos promotores de cultura, promotores de política, promotores de ideias, nós somos o fim da fila, os reacionários que falam assim: isso não é bom, não sou a favor de drogas, não sou a favor de aborto, não sou a favor daquilo. A gente só responde aquilo que já foi disseminado na cultura. Então, a grande tensão aqui para nós é como lidar com a história bíblica, criação, queda, redenção, consumação, diante de uma cultura ocidental que se impõe a nós, que é a pós-modernidade e o humanismo. Como dialogar em meio a essa tensão? Como dialogar em meio a essa dor? Porque o que a gente parece que está vendo é uma acomodação da igreja diante da cultura. Ao invés de nós dialogarmos, ao invés de nós tensionarmos esse debate público, o que a gente faz é o seguinte: a gente fragmenta a Bíblia para que ela se amolde à cultura. Ao invés da gente falar assim, esse pensamento está errado, ao invés de falar assim, olha, existe um outro caminho, esse aqui não é a palavra final. Vamos pegar, por exemplo, sobre criação. Olha, o Big Bang ele tem inúmeras falhas, o evolucionismo tem inúmeras lacunas, e existe uma nova proposta, existe uma proposta criacionista, científica, que dialoga e tensiona com isso. O que a gente faz? A gente simplesmente se amolda à cultura e fala assim, não, eu sou um criacionista evolucionista. Eu me amoldo, eu fragmento a Bíblia para que eu não tenha tensão com a cultura, para que eu não tenha um desconforto no cenário público. O que eu faço é, eu fragmento as Escrituras para que ela se amolde àquilo que a cultura está dizendo. E aí, o problema é que eu passo a ser um teólogo ortodoxo que caminha para o humanismo. A minha teologia é muito boa, a minha prática é antagônica ao Evangelho. Como assim, Tiago? Deixa eu tentar mostrar algumas coisas aqui para vocês. A história ocidental, ela tem um fim claro, e o fim claro é a prosperidade material. O que a gente quer? A gente quer ganhar dinheiro, a gente quer ter boa estrutura, a gente quer dar uma boa condição para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, a gente quer poder ter um lazer completo. A história ocidental, ela caminha para a prosperidade material. E a maioria dos cristãos, eles estão caminhando para o mesmo objetivo da cultura. A cultura está caminhando para a prosperidade material, nós cristãos também. A única diferença é, eu acredito num Deus trino, eu acredito que Jesus morreu e ressuscitou, eu acredito que Deus criou o mundo, eu acredito que somos salvos pela fé em Jesus, acredito que os humanos são pecadores, eu acredito que não se deve matar, eu acredito que a gente deve amar os vizinhos, eu acredito que nós temos que ser justos e misericordiosos. Qual que é o problema? A gente amolda todas essas doutrinas dentro
do nosso conjunto, a gente amolda todo o nosso conjunto religioso, todas essas doutrinas, mas o rumo, o rio condutor da nossa vida é um rio que conduz à prosperidade material. E desse modo, a gente não está tensionando com a cultura. Desse modo, a gente não está mostrando para a cultura que existe um caminho melhor. Nós não estamos sendo sal e luz. Porque em última instância está todo mundo indo no mesmo barco. Porque em última instância está todo mundo junto na correnteza. A proposta bíblica é uma proposta antagônica à proposta da cultura ocidental. A proposta bíblica, a meta é o reino de Deus. E aí eu posso dialogar com a cultura do seguinte modo: eu posso ter amigos, e com os meus amigos, eles não precisam ser necessariamente de dentro da igreja, contanto que as minhas amizades sejam sadias. Eu posso ter amizades, eu posso buscar crescer e ter um sucesso profissional, não tem nada de errado com isso. Só que eu tenho que entender que a minha profissão não é apenas para me dar sustento, para me dar dinheiro, para eu ser rico, mas é meu campo missionário no qual eu posso levar o reino de Deus. Eu posso ser um bolsão do Evangelho. Eu posso apresentar Cristo pelo estilo de vida que eu levo. Eu posso ter família como todo mundo, só que eu tenho que entender que o meu casamento não é para eu ser feliz, que o meu casamento não é para eu fazer o outro feliz, mas o meu casamento é para eu amadurecer e cumprir a missão. A criação dos meus filhos a criação dos meus filhos, eu não tenho que falar para eles que se eles faltarem à escola, eles vão ficar de castigo. Que a melhor coisa que eu posso dar para o meu filho é a educação, porque educação ninguém tira. Isso é uma mentira humanista. Sabe o que tira conhecimento? Alzheimer. Sabe o que nada pode tirar, nenhuma doença? Um relacionamento profundo com Cristo. Isso Romanos vai dizer que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, a gente precisa sair desse paradigma ocidental que visa conhecimento, porque conhecimento vai gerar status, e status vai gerar benefícios materiais. E a gente precisa redefinir a nossa história, a meta, os nossos objetivos e pensar, é o reino de Deus, é a glória de Deus, é a vontade de Deus suplantando a antiga era. Esse é o propósito do Senhor. E aí, eu luto por liberdade, não apenas gritando anistia aos presos de 8 de janeiro, mas eu luto por liberdade falando, você é escravo do pecado. Ainda que você possa ir e vir do seu trabalho, você é escravo das escolhas que você faz, toda vez que essas escolhas não apontam para Cristo. Elas são como laços que vão te emaranhando, até uma hora que você fica escravo das suas próprias escolhas. Existe uma liberdade mais profunda do que essa. Lutar por igualdade, não pensando nessa igualdade de direitos de minorias e coisas do gênero, mas buscar por essa igualdade, porque em última instância a dignidade do homem não está na sua religião, não está na sua ideologia política, não está nas escolhas que eles fazem, mas está na sua essência, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E por isso, ainda que eu discorde diametralmente da outra pessoa, eu preciso amá-la, porque foi o Senhor que a criou e criou a sua imagem. Enfim, eu posso falar sobre todas as outras coisas aqui, mas a gente não vai ter tempo para isso. Então o que a gente precisa pensar é, eu vou encaixar todas essas áreas da minha vida, mas todas essas áreas da minha vida vão apontar para o reino de Deus, vão apontar para a glória de Deus, vão apontar para o louvor do Senhor. O nosso orientador do doutorado, Mike, ele diz o seguinte: a criação é um palco, a escritura é o roteiro e Cristo é o protagonista.
a gente precisa olhar para as Escrituras e vê-la como revelação de Deus diante desse contexto. Qual é o contexto? Eu não tenho que ler a Bíblia como eu leio a Odisseia, e eu vejo os deuses do antigo panteão, e eu acho aquele negócio tão bonito, a mitologia tão legal, mas quando eu fecho, eu falo assim, beleza, segunda-feira, agora eu tenho que trabalhar, tenho que pôr comida dentro da mesa, e eu volto a adorar o Senhor no próximo domingo. Não, eu preciso olhar para as Escrituras, e eu ver que Cristo é o protagonista da história, e quando eu fecho a Bíblia, eu falo assim, agora Deus me envia em missão, porque segunda-feira vem aí e eu preciso ser um agente do teu reino, um colaborador do teu reino, aquele que vai apresentar quem o Senhor é, pelo estilo de vida que leva e pela proclamação que carrega. Então a revelação de Deus, ela não se dá quando eu estudo intelectualmente uma doutrina, mas quando eu vejo que Cristo se destaca entre as doutrinas, e esse Cristo que é vivo, ele é encarnado, e por ele ser encarnado, eu posso proclamá-lo no meu cotidiano. E quem vai dar o roteiro da minha vida não é quem está no governo, não vai ser a notícia da semana. O que vai gerar o roteiro da minha vida não são as circunstâncias externas que tentam tensionar, mas é a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus me mostra diariamente. E aí, quando eu olho então para as Escrituras, eu posso perceber uma revelação completa. Eu posso perceber que a história da vida já foi narrada. E se a história da vida já foi narrada, eu preciso conhecer que história é essa. Porque se eu não conheço a história, qualquer narrativa me carrega. Se eu não conheço a história, qualquer sopro de doutrina me leva. Mas quando eu olho para a história e eu percebo que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, eu percebo que na criação, ela não foi feita pelo acaso, ela não foi feita, como as mitologias antigas iriam afirmar, pela guerra entre os deuses, ou nada e o vazio se juntaram e explodiram, e pelo caos oriundo disso, o universo foi formado. Não. O que eu percebo é que o mundo foi esculturalmente pintado para a glória do seu autor. Mas eu percebo também que a coroa da criação, aquele posto para governar a criação em nome do Criador, o mordomo da terra, ao invés de fazer para a glória do Senhor, ouviu a serpente, ouviu o dragão, e por conta disso entregou o maior presente, que era a criação, ao inimigo do Senhor. E por conta disso, o que a gente vê de Gênesis 3 a Gênesis 11 é o caos sendo instaurado, a morte entrando no mundo, a maldição aparecendo por 5 vezes nas Escrituras, mostrando que o homem agora havia se desconectado. Céu e terra que antes caminhavam juntos e o homem podia contemplar a presença de Deus, agora isso foi rompido, a maldição se instaurou, e quando a gente chega em Gênesis 11, o homem tenta criar uma torre para destronar Deus. E o que a gente vê é Deus fazendo chacota dessa autonomia humana e dispersando eles em línguas para que eles pudessem então cumprir a ordenança que ele deu à criação. Vão pelo mundo, multipliquem-se e governem sobre a terra. Só que aí entra Gênesis 12. E Gênesis 12, no chamado de Abrão, a palavra bênção aparece 5 vezes. Porque em Abrão, Deus vai começar a restaurar a maldição posta pelo homem. A maldição da queda. Então em Abrão, ele vai falar, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aqui então existe o chamado do povo de Deus. Israel é um chamado para combater a idolatria cultural do Oriente Próximo. Israel é chamado para ser um povo vitrine.
venham e vejam a graça de Deus sobre nós. Vejam como Deus é capaz de aniquilar a maldição, porque Ele tem feito isso em nós. E Ele pode fazer isso através de nós em favor do mundo. Mas o que a gente vai perceber é que o Israel, que foi chamado para ser o povo vitrine, ao invés de ser vitrine e apresentar a glória de Deus, eles se tornam iguais aos povos ao redor, e por isso eles se perdem, eles vivem o próprio exílio, eles vivem o próprio cativeiro, e os profetas então precisam chegar e falar assim: ai de vocês, Israel. Nós, como bons presbiterianos, falamos assim: nós fomos escolhidos. Só que a gente esquece de Amós, porque em Amós Deus fala assim: Israel, eu vos escolhi, por isso vos castigarei. Dentro da aliança existe julgamento, dentro da aliança existe disciplina, dentro da aliança existe reprimenda. E é isso que Deus faz com Israel. Mas Deus fala assim para Israel: por amor, eu vou preservar em vocês, povo infiel, um rebento fiel, a raiz de Davi, aqueles que não se dobram. E aí a gente vê isso acontecendo na história com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo vem para cumprir o que Israel não cumpriu. Cristo vem para ser o verdadeiro Israel, e é por isso que Ele escolhe 12 discípulos. Os 12 discípulos são a tipificação do Israel que se perdeu, e agora um novo Israel é formado. O povo vitrine volta a brilhar na história, mas a diferença desse povo para o povo antigo é que agora eles não têm mais uma lei de tábua, mas a lei é imputada no seu coração. Eu tiro de vós um coração de pedra e vos dou um coração de carne. Antes eles caminham pela lei, mas agora vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e Judeia e até os confins da terra. E aí, quando o Espírito Santo desce, o que acontece? Qual que é o primeiro sinal quando o Espírito Santo desce? Presbiterianos, vocês podem ser pentecostais, o que acontece? O povo fala em línguas. Por quê? Não é o que apareceu no videozinho agora de um pastor lá conversando com um anjo, não, viu? Tem nada a ver com isso. Lembra da maldição de Gênesis 11? A bênção de Deus é derramada, e o povo que se dispersou agora é chamado para se reunir novamente. O povo de Babel, eles falam línguas diferentes e se dispersam. O povo de Atos 2 é chamado para ouvir aquele que fala na língua do coração, aquele que transforma, aquele que chama para si. A promessa de Joel 2, que o Espírito Santo seria aspergido, acontece, e agora o povo é chamado para proclamar. Até quando? Primeiro, proclamar, confrontando as culturas atuais, tensionando com as culturas atuais de todas as nações, até que o reino seja plenamente estabelecido. Essa é a revelação de Deus aplicada na história. Isso aqui é a grande narrativa da criação. E nós sabemos o começo, o meio e o fim. O clímax da revelação é Cristo. E o clímax daquilo que Cristo fez foi falar: está consumado. Porque ali, além de ter uma conotação jurídica, eu cumpri tudo que era para ser feito, tem uma conotação profética. Tudo que era para a humanidade ter feito, eu fiz. Todas as profecias que me diziam respeito, eu cumpri. Em mim, você encontra o clímax da história. Eu sou o protagonista da criação, porque por minha causa, todas as coisas ganham um novo significado. Ele é o ápice da revelação de Deus. E aí, eu vou tentar passar por isso rápido. A gente vê qual que é a aliança do Senhor com a humanidade. Essa aliança
é o Rei Jesus, que agora tem o nome acima de todo nome, que dialoga com a sua igreja, que é o seu povo vassalo. Assim como ele fez no Antigo Testamento, em Deuteronômio 30, a aliança com o povo, ela é renovada, mas não mais pela Torá, mas agora pelo Evangelho. E essa aliança, ela tem avisos e promessas. O aviso é, se vocês desobedecerem, o que está lá em João 15? Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Todo ramo está cortado, está podado. Essa é a aliança. Mas todo ramo que estando em mim der fruto, meu pai poda, meu pai limpa, para que produza mais fruto ainda. Existe aviso, morte, destruição, maldição, se você viver em descrença e desobediência. Mas se você se curvar em fé e obediência, você provará de vida, prosperidade, bênção. Mas não só para você. A gente gosta muito daquele versículo: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo, de propriedade exclusiva de Deus. Qual que é a finalidade? Existe uma finalidade. Eu sou isso tudo. Não é para eu olhar e falar assim, sou predestinado, tenho certeza da minha salvação. Não, isso tudo tem uma finalidade específica. Mostrar para as nações quem é o verdadeiro rei. Mostrar para os povos que a bênção que eu recebi é para eles também. Eles também são convidados. Não existe eleição sem missão. Não existe uma igreja que é salva, mas não ama os de fora, não serve os de fora. Essas coisas estão interligadas. Dentro da caminhada bíblica, o chamado de Deus, em Mateus 28, é: enquanto vocês vão, preguem. E o pregar, ele tem duas conotações: batizar e discipular. Ou seja, chama para perto, chama para a família, e aqueles que vão aderindo à família tenham um discipulado de vida. Às vezes a gente inverte o processo e fala assim, você precisa passar por todo o discipulado, mas depois que você for batizado, agora você é membro da igreja, eu fiz a minha parte e agora caminha pelas próprias pernas. O chamado bíblico não é esse. O chamado bíblico é: vem, faça parte da família da fé. Você faz parte da família da fé? Então agora a gente vai caminhar junto. E vai ser um caminhar, eu esqueci a expressão grega, eu sei, a palavra é peripatel, mas a expressão é peripatélica, alguma coisa assim, eu não vou lembrar agora, que é um discipulado do caminhar junto com. Não é senta aqui que eu te ensino, mas é caminha comigo e veja. Esse é o chamado do discipulado bíblico. Mas seguindo, agora a gente pode perceber como que funciona essa vida escatológica que Deus nos chama. Em Adão e na queda humana, o que a gente vê é um reino de pecado, de morte, de condenação, pessoas escravas do pecado, a velha humanidade. O que a gente pode chamar isso é de a antiga era. E a gente ainda vê as consequências dessa antiga era nos nossos dias. A gente vê pecado, fome, guerra, dor, pestes, pandemias. Só que o que Cristo está propondo é uma suplantação de eras. O que isso quer dizer? Que através da sua morte e ressurreição, ele inaugurou o reino. É por isso que ele vai dizer: o reino de Deus está entre vós. E na nossa teologia a gente chama de já e ainda não do reino. Por quê? Porque a gente já vê o reino da graça, o reino da vida, o reino da justiça. A gente já vê uma nova humanidade sendo formada. Mas a gente ainda vê consequências da queda. A gente ainda vê pessoas escravas pelo pecado. Por isso que existe essa grande tensão entre a antiga era e a nova era.
E é o batismo que é essa transição de eras. E o que a gente está vivendo é essa intersecção de eras. É essa tensão, porque o reino de Deus já se faz presente. Cristo já venceu o príncipe desse mundo. Se você for reparar, na tentação, Satanás fala para Jesus: a autoridade me foi dada, e eu te dou os reinos se você prostrar e me adorar, não é isso? Mas em Mateus 28, o que Jesus fala? Toda a autoridade me foi dada. Ou seja, ele retira a autoridade de Satanás. Ele agora é o verdadeiro príncipe desse mundo, o verdadeiro rei sobre a criação. Só que não é porque o exército do inimigo foi derrotado que ele saiu de campo. Ele ainda grita, esperneia, berra e milita contra a igreja do Senhor. Mas se Cristo foi vitorioso, ele pode afirmar que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então, o que a gente pode perceber é o seguinte, tentando trazer a teologia de Paulo para essa tensão. Para Paulo, existem 3 tipos de mal. O mal individual, que ele chama de carne. O mal sistêmico, que ele chama de mundo. E o mal espiritual, que ele chama de principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Eles é que governam momentaneamente esse mundo, eles é que têm o poder sobre esse mundo. Mas se a gente for perceber a transição do reino das trevas para o reino da luz, o que a gente pode afirmar é que Cristo entra no antigo mundo, na antiga era, ele se faz maldição, cumprindo o Levítico, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro, para que na sua morte nós tenhamos vida e possamos transicionar do antigo mundo para o novo mundo, do antigo reino para um novo reino. O cristianismo não é uma religião, mas é uma transição de reinos. Eu não posso olhar para o cristianismo e falar assim: agora eu vou na igreja tal e eu sou religioso. Não, antes eu participava de um reino, eu participava de um império, mas agora eu milito contra esse império. Eu sou um ativista militante contra esse império, porque agora eu participo de um novo reino, um reino do poder renovador de Deus, operando por meio do Espírito Santo. É o reino da luz. Essa precisa ser a nossa visão. E tentando trazer de forma bem prática para nós, o que a gente pode perceber é que o antigo reino é do tecnicismo, ou seja, a tecnologia o tempo todo tentando nos escravizar, tentando nos distrair, tentando nos prostituir. A gente vê um liberalismo no seguinte sentido: tudo é válido se te faz feliz. A gente vê um hedonismo: prova, vai te fazer bem, você vai gostar, se envolva, porque não importa o amanhã, o que importa é ser feliz. O consumismo: compra esse produto e todos os seus problemas vão acabar. É o sonho das mulheres a lavar louça, o sonho do homem a troca do carro. E aí a gente vai projetando, não, porque todas as brigas dessa casa acontecem por causa da louça, até você comprar a lava-louça e descobrir que o detergente para ela custa uma fortuna. A briga dessa casa é porque o meu carro está velho e ele quebra o tempo todo. Aí você compra o carro caro, aí você percebe que você tem o IPVA, IPTU, qual que é? IPVA, você tem o seguro do carro que custava o carro antigo que você tinha, a gasolina, e aí as brigas só vão mudando de nome. Mas eu ainda acredito que o consumismo vai gerar felicidade. E o convite de Cristo é para eu desfrutar do poder renovador de Deus. O convite de Cristo é para eu confrontar esses deuses, para que eu viva então para a glória do Senhor, para a honra do Senhor. Desse modo, tentando aplicar agora, Jesus é o centro da revelação,
o centro da missão. Habitar essa narrativa bíblica é continuar o ministério de Jesus em favor das nações. Habitar isso significa que nós devemos tornar conhecido o reino de Deus por meio de vida, palavras e ação. Porque se eu agora faço parte desse reino de luz, a minha vida precisa testificar disso. Se eu faço parte desse reino de luz, a minha boca fala daquilo que está cheio no meu coração. As minhas ações apontam para aquilo que eu tenho buscado como meta de vida. E em terceiro, a oração e o sofrimento marcaram o ministério de Jesus. Então, inevitavelmente, vão marcar o seu, vão marcar o meu. Se você vive para Cristo sem intenção, acredite, você se curvou a outros deuses. Se você vive para Cristo e ninguém está te perseguindo, provavelmente você não está fazendo diferença nenhuma. Agora, se você está vivendo para Cristo, você está falando assim, Jesus, parece que está todo mundo contra mim. Ele vai falar assim, não, estamos juntos aqui contra todo mundo. Porque a promessa dele é, se me perseguiram, vão te perseguir também. Então, se não estão te perseguindo, ele vai deixar um negócio um pouco claro para você. Aquele que não está comigo, o restante você sabe. Então, se não estão te perseguindo, é porque provavelmente você está perseguindo alguém que está vivendo para ele. Consegue perceber o problema disso? Em último, Jesus realizou sua missão em total dependência do Pai e no poder do Espírito Santo. Assim que nós devemos seguir. O convite de Deus não é para que você tenha uma metodologia revolucionária, não é para que você tenha técnicas e estratégias norte-americanas para um crescimento rápido de igreja. O convite real de Deus para nós é, assim como eu sofri e eu venci o mundo, que vocês vivam do mesmo modo. O missiólogo Leslie Newbigin, ele conta a seguinte ilustração: um fazendeiro que cultivava bem sua terra, mas que deixava de fazer as suas orações, ele certamente era condenado pelos cristãos por faltar no seu dever. Mas um fazendeiro que fazia suas orações e permitia que ervas daninhas e má drenagem ou a erosão do solo estragassem a sua terra, ele estava falhando no seu dever principal como mordomo do reino. Seu ministério primário na vida de Cristo, em Cristo, é cuidar corretamente da terra que lhe foi confiada. Se ele falha na fazenda, ele falha em seu chamado. Muitos cristãos trabalham em áreas seculares da cultura e ainda não entenderam isso. Em Apocalipse 21, tem uma expressão que ela passa batida por nós. Eu não vou lembrar qual versículo que é, mas eu acho que é o versículo ou 24 ou 27. Depois, se alguém quiser procurar, vai falar o seguinte: os reis da terra lhe entregarão o seu tesouro. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que quando nós estivermos diante do Senhor, o que a gente vai entregar para Ele é a nossa fidelidade na missão, na vocação que Ele nos deu. É por isso que Lutero falou para um engraxate, quando lhe perguntou, como que eu posso honrar a Deus? Lutero respondeu, você é engraxate? Engraxe sapatos, como se você estivesse lavando os pés de Jesus. Sabe qual que é o problema de muitos cristãos hoje? É que na igreja eles adoram, eles louvam, eles levantam os braços, eles falam palavras bonitas, mas quando eles vão para o trabalho, parece que eles ficam endemoniados. Tudo que não é para fazer, eles fazem. São preguiçosos, procrastinadores, falastrões, fofoqueiros, maldizentes, criadores de contenda. Só que eles oram, aí a gente acha tão bonito. Só que o primeiro chamado para a humanidade foi para cuidar da terra, foi para desenvolver a criação.
Então, nosso primeiro chamado é: você trabalha na política, seja o melhor político para a glória de Deus. Você trabalha na área da economia, faça para a glória de Deus, seja justo. Qual que é a tua área para limpar o chão? Faça isso, como se você estivesse recebendo o próprio Cristo na tua casa e fala assim: eu vou deixar tudo limpinho para que Ele possa entrar. Não importa qual que é a tua área, faz para a glória de Deus, porque esse foi o seu primeiro chamado. E é isso que primeiramente testifica a glória de Deus. O próprio Newbigin, ele disse o seguinte: a sociedade secular não é uma área neutra na qual nós possamos projetar a mensagem cristã. É uma área já ocupada por outros deuses. Temos uma batalha em nossas mãos, estamos lidando com principados e potestades. A conversão autêntica e profunda, ela vai envolver 3 coisas: relacionamento pessoal com Jesus, ou seja, sou eu viver a minha vida diante dele. Segundo, entrada em uma comunidade visível, assumindo sua missão. É você parar de pensar em vocação individual e começar a perguntar: como os meus dons, talentos e recursos podem colaborar com a vocação da igreja? Os coaches vão sempre falar para você: busque a sua vocação pessoal. E eu posso falar porque eu estou terminando uma graduação em desenvolvimento pessoal. Então não tenho nada contra pessoas que fazem coach, mentoria, nada disso. São ferramentas úteis, contanto que você não abarque nas cosmovisões, mas como ferramentas são maravilhosas. Então a questão não é qual a sua vocação pessoal. Se eu faço parte de um corpo, é qual é a vocação desse corpo e como meus dons, talentos, recursos e energia colaboram para a vocação desse corpo. Em terceiro, comprometimento com um padrão de comportamento. Nesse caso, você é a igreja reunida quando você está aqui. Mas quando você sai daqui, você não deixa de ser igreja. Você continua sendo igreja, mas agora é igreja dispersa, que anuncia quem o Senhor é lá no mundo, lá no dia a dia. Então, quando um cara te corta e você abaixa o vidro e fala para ele: amado e lindo de Jesus, você está testificando quem Deus é. E você está levando o nome do corpo de Cristo ali. Então, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória do Senhor. Senhor Jesus, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, agradecemos por quem o Senhor é, e agradecemos, Deus, porque a sua revelação, ela não é apenas no âmbito intelectual, mas ela é no âmbito da vida. Ela envolve quem somos como todo. Então, Deus, nos ensina a viver essa grande história do qual o Senhor é o protagonista, o clímax, o sustentador, e que a nossa participação como um povo vitrine, como trailer do reino, que ela não deturpe a tua glória, mas que ela aponte para quem o Senhor é e para aquilo que o Senhor está fazendo, em nome de Jesus. Amém.